Quando eu fiz meu primeiro artigo, que eu apresentei no Comped, que foi o primeiro artigo que eu escrevi com um professor me orientando, eu escrevi sobre petições online que versavam sobre defesa do meio ambiente. Eram petições online e a efetividade das petições na sociedade. O que eu fiz, gente? Eu primeiro fiz todo um levantamento de literatura, e aí eu consegui perceber que existia essa questão das petições online. O meu problema era analisar as petições e ver como elas eram feitas e se eles tinham algum tipo de efetividade, algum tipo de consequência jurídica, de consequência prática. E aí, com essa leitura, eu fui pensando no problema, eu deixei ele mais determinado, eu analisei como é que eu poderia fazer para que os autores ficassem concatenados e a ordem do artigo ficasse coerente. O meu problema era analisar as petições online e verificar como que, na verdade, era sobre o site Avaz. Tem um site que é bem conhecido, que é o site de petições online Avaz. E aí, eu fiz essa estrutura para responder como que funcionavam as petições online naquele site específico. Tá, professora, tá meio abstrato para mim esse teu artigo aí. Beleza. Teve outro artigo que eu fiz, já mais para frente, que eu analisava com uma colega minha, que foi minha coautora, como é que o STF estava resolvendo situações de proteção de dados pessoais, no caso, por a gente não ter uma lei. A gente ainda não tinha a lei de proteção de dados que saiu recentemente. Então, naquele artigo, gente, o meu problema era analisar decisões do STF sobre assuntos que a gente ainda não tinha uma lei. Como é que o STF decide se não tem lei definindo o tema? Como é que ele resolve esse problema? E aí, mais uma vez, fiz levantamento de estudo de artigos, materiais, leis, fiz uma comparação com leis de outros países para ver como é que o Estado brasileiro estava estudando aquilo e analisei os casos que eu escolhi do STF que ele julgou aquilo. O que eu fiz? Eu tive que ler muito para entender como é que eu poderia construir aquele artigo. Eu defini um problema, definido o problema, eu estruturei o artigo e aí eu escrevi. Sempre é assim, gente, tem que começar de algum ponto. Define o tema. Definir o tema, busca saber o máximo sobre esse tema. Porque quando tu lê o que os outros falam, tu vai começar a ter ideias também. E, gente, não se preocupem em escrever parecido. Teve uma pessoa que escreveu algo similar. O teu estilo de escrita, os autores que tu vai usar, inclusive tu pode citar esse artigo que tu leu, vão tornar o teu artigo autoral, ele é teu. É óbvio que tu não vai copiar, tu não vai plagiar, né? Tu sempre vai citar as fontes, mas no momento em que tu escreve de acordo com a tua construção, o artigo é teu, é inédito. Só que, claro, tudo isso é um passo a passo. Se tu não entende todo o planejamento que tu tem que fazer antes, vai trancar na hora da escrita. Não adianta.